Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante e comovente pela história do cristianismo primitivo. Todos nós conhecemos as histórias dos milagres e ensinamentos de Jesus, mas o que aconteceu com os homens que caminharam ao seu lado, seus 12 apóstolos, depois que ele ascendeu aos céus? A missão que receberam foi gigantesca, levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Mas essa missão teve um custo altíssimo. Eles enfrentaram perseguições, sofrimentos e, para a maioria, um destino trágico. Suas histórias são testemunhos incríveis de fé, coragem e sacrifício. Então prepare-se, porque hoje vamos descobrir como morreram os apóstolos de Jesus. Fique comigo até o final, pois a história de cada um deles é uma lição poderosa sobre a força da convicção humana. Vamos começar com Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Pedro foi, sem dúvida, um dos líderes mais proeminentes da igreja primitiva. Sua jornada o levou de Jerusalém a Roma, o coração do império que o condenaria. Segundo a tradição, registrada por historiadores como Eusébio de Cesareia, Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. A tradição conta um detalhe impressionante. Ao ser condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele se considerava indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor Jesus. Sua morte se tornou um símbolo de humildade e devoção até o fim, e seu túmulo é tradicionalmente localizado sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ao lado de Pedro, outro pilar da igreja em Roma foi o apóstolo Paulo. Embora não fosse um dos 12 originais, sua conversão dramática e seu trabalho missionário incansável o tornaram o apóstolo dos gentios. Paulo, por ser cidadão romano, teve um tratamento diferente. As cartas que ele escreveu da prisão nos dão um vislumbre de sua fé inabalável, mesmo diante da morte iminente. Ele escreveu a Timóteo: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." E o que dizer de André, o irmão de Pedro? Ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. A tradição diz que André levou o evangelho para a Grécia e para a região do Mar Negro. Seu ministério terminou em Patras, na Grécia, onde ele também foi condenado à crucificação. No entanto, a cruz de André tinha um formato diferente, em forma de X, que hoje é conhecida como a Cruz de Santo André e é um símbolo na bandeira da Escócia, país do qual ele é o padroeiro. Disse que antes de morrer, ele ficou amarrado à cruz por 2 dias, pregando para a multidão que se reunia ao seu redor, transformando seu próprio martírio em um último ato de evangelização. Agora, vamos falar dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Tiago, conhecido como Tiago Maior, tem a distinção de ser o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sua morte é a única registrada em detalhes no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi executado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, em Jerusalém, por volta do ano 44. Herodes fez isso para agradar os líderes judaicos que se opunham ao cristianismo, mostrando a intensidade da perseguição já nos primeiros anos da igreja. Seu irmão, João, o discípulo amado, teve um destino muito diferente. Ele é tradicionalmente considerado o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural, em idade avançada. No entanto, sua vida não foi livre de sofrimento. Segundo a tradição, ele foi exilado na ilha de Patmos durante a perseguição do imperador Domiciano. Foi lá, em Patmos, que ele recebeu a visão celestial que escreveu no livro do Apocalipse. Mais tarde, ele teria sido libertado e vivido seus últimos anos em Éfeso, onde continuou a ensinar e a escrever, deixando-nos o Evangelho de João e 3 epístolas. Sua sobrevivência é vista por muitos como um milagre em si.
Vamos para Filipe. Assim como André e Pedro, ele era de Betsaida. A tradição relata que Filipe pregou na Ásia Menor, na região da Frígia, que hoje pertence à Turquia. Lá, em Hierápolis, ele teria sido martirizado. As versões sobre sua morte variam, mas a mais comum diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, ou talvez apedrejado e depois crucificado. Sua morte demonstra como os apóstolos se espalharam, levando a mensagem a lugares distantes e enfrentando forte oposição das culturas locais. E Bartolomeu, que muitos estudiosos identificam como Natanael. A tradição diz que ele viajou para lugares distantes, incluindo a Índia e a Armênia. A história de seu martírio é particularmente brutal. Disse que na Armênia, após converter o rei e muitos de seus súditos, ele enfureceu os sacerdotes locais. Como resultado, ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Essa imagem chocante de seu sofrimento fez dele o santo padroeiro dos curtidores e trabalhadores de couro. A Armênia, por sinal, se tornou a primeira nação a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado, um legado direto do trabalho missionário de apóstolos como Bartolomeu. E Tomé, o incrédulo, aquele que precisou ver para crer na ressurreição de Jesus, se tornou um dos missionários mais ousados. A tradição mais forte e antiga afirma que Tomé viajou mais longe do que qualquer outro apóstolo, chegando até a Índia. Lá ele estabeleceu várias comunidades cristãs, conhecidas hoje como os cristãos de São Tomé. Sua pregação, no entanto, o colocou em conflito com os poderes locais. Ele foi martirizado perto da atual cidade de Chennai, onde teria sido perfurado por uma lança. Sua jornada da dúvida à fé inabalável, que o levou ao outro lado do mundo, é uma das mais inspiradoras de todas. Mateus, o cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus, também tem diferentes relatos sobre seu fim. Uma tradição diz que ele pregou na Etiópia ou na Pérsia. Quanto à sua morte, algumas fontes afirmam que ele morreu de causas naturais, como João. No entanto, uma tradição mais forte e popular diz que ele foi martirizado na Etiópia, sendo morto à espada ou com uma alabarda enquanto celebrava a missa. Independentemente de como ele morreu, seu evangelho permanece como um dos pilares do Novo Testamento, conectando as profecias do Antigo Testamento com a vida de Jesus. Vamos falar de Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. As tradições sobre ele são muitas vezes confundidas com as de outros Tiagos da Bíblia. Uma das tradições mais aceitas diz que ele pregou na Síria e na Pérsia. Lá, ele teria sido crucificado. Outra tradição afirma que ele foi cerrado ao meio. Sua história, embora menos documentada, reflete o mesmo padrão de dedicação e sacrifício dos outros apóstolos. E quanto a Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, ele é frequentemente associado a Simão, o Zelote. A tradição diz que os dois viajaram juntos em missão para a Pérsia. Lá, depois de converterem muitas pessoas, eles teriam sido martirizados juntos. Judas Tadeu teria sido morto a golpes de machado ou clava. Ele é hoje conhecido como o santo das causas impossíveis e desesperadas, talvez porque sua própria missão o levou a lugares onde o evangelho parecia impossível de florescer. Seu companheiro de viagem, Simão, o Zelote, compartilha um destino semelhante. Os Zelotes eram um grupo político que lutava fervorosamente pela independência de Israel do domínio romano. A conversão de Simão mostra o poder da mensagem de Jesus em unir pessoas de diferentes origens. Como mencionado, ele provavelmente foi martirizado ao lado de Judas Tadeu na Pérsia. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio, uma morte terrível que simboliza a brutalidade que eles enfrentaram. Por fim, temos Matias. Ele não era um dos 12 originais, mas foi escolhido pelos outros apóstolos para substituir Judas Iscariotes, o traidor.
Matias foi escolhido por ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. A tradição diz que ele pregou na região da Capadócia e perto do Mar Cáspio. Os relatos de sua morte variam, mas uma versão diz que ele foi apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Sua escolha e seu ministério completaram o número simbólico de 12, representando as 12 tribos de Israel na nova aliança. Ao olharmos para a vida e a morte desses homens, vemos uma história impressionante de transformação. Eram pescadores, coletores de impostos, homens comuns que, tocados por uma mensagem poderosa, se tornaram gigantes da fé. Eles não buscaram riqueza ou poder. Pelo contrário, eles abandonaram tudo o que tinham por uma convicção. Eles enfrentaram prisões, torturas e execuções brutais, não por um ganho terreno, mas porque acreditavam profundamente na ressurreição de Cristo e na promessa da vida eterna. Suas mortes não foram o fim, mas o selo de seu testemunho. O sangue dos mártires, como se costuma dizer, tornou-se a semente da igreja. A coragem deles inspirou gerações e ajudou a transformar um pequeno movimento na Judéia em uma fé global. A história deles nos faz refletir. Até onde iríamos por aquilo em que acreditamos? A jornada dos apóstolos é um lembrete atemporal do poder da fé humana e da capacidade de sacrifício em nome de um ideal maior. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada histórica e espiritual. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual história de apóstolo mais te impressionou. Até a próxima!